terminar antes o que eu vou dizer, né? E aí, no milagre de hoje... E aí, no Minutos Ouso de hoje, eu vou mostrar para vocês um escritório de advocacia cheio de charme, com muita funcionalidade e bem sofisticado. Começando pela recepção, compacta, mas que comporta bem 2 pessoas na sala de espera. Não é bem uma sala, são 2 cadeiras aconchegantes. Que comporta muito bem, confortavelmente, 2 pessoas e também um colaborador. Essa sala tem em torno de 25 metros quadrados e ela tinha uma lista de necessidade, digamos assim, extensa para o tamanho dela. Precisaríamos de um lavabo, uma mini copa, espaço para guardar os mantimentos dessa copa, recepção, espaço para colaborador fora, uma mesa de reunião, mesa de atendimento, cantinho do café e arquivo. Muita coisa, né? Mas com um bom projeto e estudo de necessidades, tudo é possível. Então, começando com a mini copa. Como é que a gente poderia deixar essa recepção sofisticada, mais funcional, a ponto de ter uma copa para organizar, uma copa entre aspas, queria deixar claro. Então a necessidade não era uma grande copa, mas algum espaço que desse o suporte para essa manutenção de copo, de xícara do dia a dia. Então foi o que a gente fez. Aproveitamos esse espaço, que ele tem em torno de 1,10 m, colocamos o gelágua, temos espaços de gaveta para guardar os itens. Uma delas a gente fez uma gaveta retrátil para xícaras, cápsulas, para as coisas não ficarem tão expostas, mas ao mesmo tempo a vista funcional. Aqui nessa parte superior nós colocamos espaço para cafeteira e aqui, como está sendo usado, é real, oficial, temos coisas guardadas. Mas olha que legal, a gente colocou uma cuba, menor possível do mercado, né, inox, também com torneira, e tem espaço para lavar uma xícara, um copinho, algo muito funcional e pontual, porque não é uma louça que vai ser lavada, é um item ou outro, né? A gente tentou trabalhar na altura da ergonomia correta, porém é um espaço para um suporte. E algo bacana que a gente fez em relação à parte estética foi usar o mesmo MDF Frejó, mas com texturas diferentes. Em alguns locais a gente usou a textura lisa e outros ripados. Aqui especificamente nós utilizamos ripado para organizar uma solução para o quadro de energia. Então aqui atrás é o quadro de energia do escritório e para que ele não ficasse visto e ao mesmo tempo fosse prático, né, o acesso, a manutenção, a gente usou essa solução. Então as ripas elas já funcionam como puxador, então aqui a gente consegue deixar ele de fácil acesso sem implicar em nada da estética do escritório. Ainda temos um lavabo, gente. Sai aqui para vocês verem melhor. Então, não é porque é compacto que precisa ser sem graça e muito menos esquecido, né? Lavabo eu sempre gosto de trazer um link com o projeto completo e algo a mais diferente. Então a ideia desse lavabo era uma base mais minimalista, mais clara, para que ele tivesse essa sensação de ser mais amplo. Então a gente utilizou cores mais claras e para também dar essa sensação de crescimento, né, de amplitude, a mesma coloração que nós utilizamos na parede, que nesse caso aqui foi um Tecno Mármore da Souvenir, a gente utilizou também no teto. E essa dica é algo que eu tenho usado bastante, principalmente em espaços que tem uma coloração mais suave. Então aqui a gente utilizou tanto parede como teto, que cria essa ilusão de amplitude, né, de espaços mais altos e fica super sofisticado e traz aquele quê mais diferente que eu sei que vocês ousados adoram. Outra solução que nós utilizamos aqui de maneira bem minimalista é o uso do espelho em L. Então a gente consegue também trabalhar essa amplitude, essa sensação de amplitude e ao mesmo tempo de sofisticação. E o astro desse lavabo é a cuba em pedra esculpida, uma cuba monolítica, que ele tem esse tom esverdeado mais escuro que faz todo o link com o projeto como um todo. Vocês vão perceber ao longo do tour, né, desse escritório que é um tom sur tons de cinza, de madeira, de preto e vários toques diferentes de nuances verdes. Então eu acho muito importante essa identidade visual, né? Tudo ter um charme a mais, ter um link, cada canto contar uma história, mas que tudo seja harmonizado. Então esse para mim é um dos maiores segredos para realmente um projeto ele funcionar, trazer aquele ar aconchegante, mas sem perder
aquele quê profissional, aquele toque mais formal, digamos assim, que um espaço corporativo precisa ter. E essa é a sala principal, onde tem 2 mesas para atendimento. E a ideia era justamente trazer fluxo e funcionalidade. A principal é retangular, que já eu vou contar a história dela. E a secundária, que é uma mesa para reuniões, fizemos redonda. Tanto para trazer essa estética mais assimétrica, digamos assim, que trouxesse mais conforto visual e também funcional, já que temos 2 mesas muito próximas. E também uma grande vantagem, eu adoro mesa redonda, então sou suspeita. A mesa redonda, ela abraça mais pessoas. Então, em caso específico, né, necessário de uma reunião com 6 pessoas, já que temos 4 cadeiras fixas, essas 2 cadeiras laterais, elas podem vir para a mesa redonda, né, a mesa de reunião, e conseguir comportar confortavelmente mais pessoas. E esse lado especificamente, eu tenho muito carinho por ele. Qual é a história? Nós fizemos a primeira sala, o primeiro escritório de advocacia desse cliente. E como a sala não era própria, qual era a nossa ideia? Fazer algo bonito, funcional e que ela pudesse usar no futuro em outra sala, em outro espaço, que foi exatamente o que aconteceu. Então a importância de um briefing, de uma entrevista mais profunda com o cliente, de entender as necessidades, de pensar de coisas que não só sejam bonitas, que não só funcionem, mas que também possam ter uma serventia, né, interessante no futuro. Afinal de contas, tudo isso é um investimento. Fechar com a USA é um investimento, eu digo isso que a gente aproveita. Então, toda essa parte desses armários que são em lâminas naturais, que eu adoro, o acabamento fica muito sofisticado, muito bonito, era da outra sala dela. Então, o que foi que fizemos? Esse nicho e a mesa, eles receberam uma repaginada, uma nova laca, que é da mesma cor das paredes e teto que a gente utilizou aqui. Então a ideia, claro que, gente, é muito importante até falar sobre isso. Sempre que a gente utiliza o mesmo tom, com superfícies diferentes, eles vão ter essa diferença, porque são acabamentos diferentes, né? São o tipo de pintura diferente. Então a gente percebe que tem uma diferença de tonalidade, mas a base é a mesma. E essa parte aqui, especificamente, ela foi feita há 5 anos atrás, mas segue atual, foi repaginada em relação à tonalidade e que funcionou muito bem com esse novo momento da vida da nossa cliente, também o seu novo espaço. A ideia era aproveitar cada espaço desse escritório de forma funcional, que é uma palavra que eu estou usando muito, mas eu acho que se fosse definir o escritório como um todo, realmente seria funcionalidade. E um dos espaços que a gente aproveitou para uma das necessidades da nossa cliente era um barzinho, né? Que ela tem 2 barzinhos específicos na sala. Esse daqui comporta o frigobar e também disfarça um problema que nós tínhamos com esse prédio. Então aqui nós tínhamos uma limitação para colocar ar-condicionado. O único ponto pré-pronto que tinha na sala é na recepção. Então o que foi que a gente fez? A gente criou esse volume somente nesse espaço. Aqui vocês conseguem perceber, olha o quanto minha mão entra, né? Em torno de 15 centímetros. Mas como disfarçar isso, nem avançar demais a ponto dela perder espaço e a funcionalidade que nós precisamos, né? Então a gente criou esse volume somente nessa parte superior, colocamos um baserri que já faz o link com outros pontos do escritório e aqui a gente criou o espaço do barzinho com essa ilusão. Colocamos também uma prateleira orgânica já para trazer shapes mais fluidos, já que temos muitas linhas retas. Eu adoro fazer isso, misturar linhas retas com linhas curvilíneas, traz muito movimento ao espaço. E para aproveitar espaço com charme e com plantas naturais, que todas aqui são plantas específicas, obviamente, essa parte da curva, né, já que a gente precisaria que essa porta abrisse sem bater, que inclusive tem um esbarro para não acontecer acidentes, a gente aproveitou esse espaço para colocar uma planta. Então é um local muito aconchegante e, vocês já sabem, funcional. Vamos lá. Meu Deus. Não filme isso não. E uma das coisas que eu mais defendo e mais gosto nos projetos é trazer personalidade e itens com afetividade. Adoro objetos que contem histórias. E o que conta história aqui no escritório é esse quadro. Então, um dos pedidos da cliente para o quadro do escritório é que trouxesse alguma fotografia relacionada à cultura, especificamente uma biblioteca. E sem querer influenciar, mas já influenciando, uma das bibliotecas mais lindas é a de Boston e é exatamente essa foto que temos aqui. Então, numa pesquisa de fotógrafos locais do espaço, a gente encontrou essa foto no Google e conseguimos entrar em contato
com esse fotógrafo. E ele nos disponibilizou essa fotografia belíssima, cheia de história, com muita cultura aqui para o escritório. E o último pedido da lista de necessidades, que não entrou na primeira, foi um espelho no local. Então tudo pronto já e essa nova demanda. Então a gente pensou onde poderíamos colocar um espelho que funcionasse, mas que não roubasse a estética inicial do projeto. Então nós utilizamos o painel já existente, a divisória entre as salas, para criar um suporte e receber um espelho. Então é um espelho com suporte retrátil, digamos assim, que ela tanto pode utilizar na lateral esquerda como na lateral direita, para que consiga se ver com mais funcionalidade e que ela consiga aproveitar bem o fluxo existente no escritório. Então já no finalzinho das montagens, uma nova necessidade, mas que deu tudo certo e acabou trazendo amplitude e estilo para o escritório. E esse foi um dos projetos corporativos que a Uzi amou assinar. Espero que vocês tenham gostado do tour pelo escritório e até o próximo vídeo.